Shabbat Shalom, boa tarde. Estamos no dia 18 de Elul, 5.784, a contar da criação. É o dia 21 de setembro de 2024, da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas reflexões. Estamos no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat. Portanto, no 7º dia nós temos aí a conclusão da Parashá da semana. A Parashá da semana é Kitavô, que significa quando vieres ou quando você entrar, né? Falando exatamente do povo judeu, no sentido de entrar na terra prometida. Não no momento em si em que Yehoshua, Josué, juntamente com os exércitos, atravessaram o Rio Jordão para combater as 7 nações e os seus 31 reis, né? Mas sim, quando você entrar, significa a posse total da terra, né? Então, entrar totalmente. Isso chegou realmente a acontecer depois de 14 anos, desde o momento em que Yehoshua adentrou a terra prometida para guerrear contra as 7 nações e os seus 31 reis. Depois de 7 anos de batalhas, vencendo o inimigo, ou os inimigos, então aí Yehoshua compartilha as porções da terra para as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel vão para as suas possessões, e aí então as 12 tribos compartilham, né, de acordo com cada tribo, as suas famílias compartilham as porções dentro da porção da terra, né, de cada tribo. E então aí esse compartilhamento, as famílias vão para as suas respectivas possessões, e aí eles trabalham na terra. Então a terra vem produzir. Essa segunda etapa, ela aconteceu exatamente, né, o compartilhar a porção da terra às 12 tribos, as 12 tribos compartilhando as porções para as famílias, e as famílias trabalhando na terra para fazer com que a terra produza o seu fruto. Aí foram mais 7 anos, certo? Então, desde o momento em que Yehoshua, Josué atravessou o Rio Jordão com os exércitos para a batalha, 7 anos vence os inimigos, aí o povo todo adentra a terra, e aí então vem a divisa das terras, né? O compartilhamento. E aí depois que eles colocam a mão no arado para realmente trabalhar a terra, quando acontecem os primeiros frutos, então se completam 14 anos. A partir do momento que eles começam a colher os primeiros frutos, a ordenança de Hashem é exatamente nesse sentido, para que o povo leve os primeiros frutos da terra para o templo, né? E aí, nesse sentido, então, nesse momento, de fato, todo o povo. Então, quando você entrar, então é nesse sentido que, nesse exato momento, ou seja, depois de 14 anos, é que realmente o povo judeu, ele entra no pacto com Hashem, porque eles cumprem, né, realmente a primeira mitzvot de levar as primícias para o templo. Então, assim, dessa forma, literalmente, o povo judeu entra no pacto. Então, dessa forma, agora, 100% plenamente, o povo judeu entrou na terra, né? Quando você entrar, entrou na possessão da terra, entrou no pacto com Hashem. Então, é a partir desse momento que, de fato, o povo entrou no pacto para com o Eterno, né? A lição que fica dessa questão é que tudo que nós realizarmos, né, na nossa vida, principalmente aquilo que é concernente à vontade divina, nós não podemos entrar pela metade. Nós não podemos entrar em partes.
Por isso que quando Yehoshua, Josué, ele adentra, atravessa o Rio Jordão com os exércitos e adentra a terra, eles não tomaram posse da terra. Foram 7 anos de guerra para vencer os inimigos, expulsar os inimigos, certo? E assim levou mais 7 anos para que, de fato, o povo pudesse ter o compartilhamento por tribos das posses da terra. Em seguida, cada tribo compartilhou as suas porções para as famílias da tribo. E aí, então, cada família, ao tomar posse da sua porção, então eles começam a trabalhar na terra. E quando a terra produz os seus primeiros frutos, eles levam à presença de Hashem, através dos Kohanim, o sacerdote, as primícias, né? Os primeiros frutos da terra. Então, agora, nesse momento, o povo adentrou ao pacto de Hashem. Então, a lição que fica para nós é que nós não podemos entrar na presença divina em pedaços, em frangalhos, né? Afinal de contas, o Pai das Misericórdias, ele não é açougueiro, né? Ele é o Pai das Misericórdias. Ele é o único Criador do universo, dos mundos superiores e os mundos inferiores. Ele é o único Criador de tudo que existe no mundo visível e no mundo invisível. Então, por isso, ele fez tudo de forma completa, para que nós possamos entrar em sua presença de forma completa, né? Aí você pode perguntar, mas aí então precisa ser santo, santo, santo. Não. Santo, 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 Kadosh, 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 é Hashem. Ele é Kadosh, Kadosh, Kadosh. Nós não. Nós vamos nos santificando dia a dia, com os nossos altos e baixos, com as nossas falhas, imperfeições, etc. Mas em cada techuvá que nós realizamos, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, para Hashem, nós somos santos e perfeitos. E é aí que realmente os nossos sábios falam que quando nós falhamos, quando nós erramos e fazemos a techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, nós realmente nos tornamos na presença divina santos e perfeitos. Porque nós estamos trabalhando nisso. Nós não desistimos disso. Não é porque nós falhamos, erramos ou pecamos que nós simplesmente colocamos uma pedra amarrada no nosso pescoço e nos lançamos ao mar. Pruft! Não tem mais jeito para mim. Só resta mesmo tomar toda a água do mar, ou toda a água do rio, e se joga com uma pedra amarrada no pescoço nas profundezas do rio ou do mar. Vou tomar a água do mar agora. Entendeu? Não. Não é isso. Não é isso. Por isso, nós estamos no mês de Elul, que é o mês da redenção, o mês da Techuvá, para podermos adentrar em Rosh Hashanah, né, com a certeza de que somos inscritos e selados para um ano bom e doce. Entendeu? Então, que tavô, quando você entrar na presença de Hashem, quando você for fazer as suas preces diárias, quando você for fazer, né, você vai cumprir as festividades a Hashem com orientação rabínica. Estamos aí, né, toda sexta-feira à noite, quando adentramos ao Shabat, nós temos a celebração do Shabat, certo? Temos as festividades que nós vamos ter aí pela frente, por exemplo, Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, Yom Kippur, o Dia da Expiação, popularmente conhecido como o Dia do Perdão. Teremos na sequência Sukkot, né, a festa das tendas. No 8º dia de Sukkot temos o Shemini Atzeret, e no 9º dia temos o Simchat Torah, a alegria da Torá, que é o início do novo ciclo 5.785 dos estudos da Torá, onde nós começamos pelo princípio, no princípio, Bereshit, no princípio, Gênesis, e aí começamos o novo ciclo dos estudos de Torá. Então,
nesse sentido, quando você entrar, Kitavô, então entre realmente com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu corpo, com todo o seu poder. Adentre realmente a presença divina de forma inteira, não em pedaços ou em frangalhos, mas entra de forma inteira. Você entra na presença de Hashem realmente porque você é apaixonado por Hashem, você o ama. O amor dele para com cada um de nós é incondicional, é um amor infinito. E nós precisamos corresponder a esse amor. E quando nós assim o fazemos, nós então fazemos Kitavô. Quando você entrar na presença divina, entre de forma por inteiro, ok? Isto é maravilhoso, ok? É por isso que Shir Hashirim, o Cântico dos Cânticos, traz uma linguagem, né, de um homem e de uma mulher apaixonados, certo? Ele e ela não vê obstáculos intransponíveis para estar junto da pessoa amada. E assim é a nossa vida. Quando nós nos apaixonamos pela nossa outra metade, né, nós movemos céus e terra para estar junto com a pessoa amada. Não tem frio, calor, não tem vento, não tem tempestade, nada. Nós vamos transpondo os obstáculos para estar junto da pessoa amada. E é exatamente nesse sentido que o Eterno quer que cada um de nós estejamos ali, né, de forma inteira, né? Kitavô, quando você entrar à presença divina, faça com um apaixonado amor por Hashem. Tudo que estiver na Teshuvá, na Tefilá, no estudo da Torá, no estudo das 7 leis de Noah e na Tzedakah. Faça com inteireza de coração, com inteireza de alma, com inteireza realmente das suas forças, né? O seu poder. Aí é classificado dentro do seu poder aquisitivo, né? Você realmente servir as causas de Hashem. Isto é maravilhoso quando nós assim o fazemos, ok? Ontem, né, nós fechamos o ciclo da primeira etapa da construção da sede do Beit Rabá de Brooklyn, né, com o nosso Rav Yaakov Geranstad, ali em São Paulo, né, a sinagoga sede, né? Então, as pessoas que vieram somar conosco nessa primeira fase, né, ou nessa primeira etapa, através da Sinagoga Beneinô Regional Bauru, no Pix da segunda tesoureira Thaís Pereira Martins Ribeiro, que o Pix dela é o CPF 369-403-68817, né? Então, as pessoas que somaram conosco nessa primeira etapa são as seguintes: o Paulo e a Renata Xavier, o Ângelo Roberto, a Mônica Morgenstern da Silva, né? A Mônica aqui, eu não tenho a cidade dela, não tenho a localização dela. Então, Mônica Morgenstern, acho que é assim que fala, né? Me desculpe se eu estiver falando errado, da Silva, né? Que também veio contribuir, mas eu não tenho a sua identificação, a sua cidade e o seu estado. Então, por gentileza, né, depois pode nos enviar aí no nosso zap. A Aparecida de Fátima, o emissário Emerson, a sua esposa Débora, a Maria Inês Moino Martins, a Edina Silva, o José Assir dos Santos, também eu não tenho a sua cidade e seu estado, o José Assir, manda pra gente aí depois. O Roberto de Freitas, Maria Isabel Gouveia, a Mari dos Santos Vicentini, ainda preciso aprender a falar direito o seu sobrenome, Mari. A Raquel Ribeiro dos Reis, né? Eu e a Edna, né? A Vera Lúcia Cariri Lima, a Francisca Chagas, né? A Emirton Alves de Carvalho, Áurea Célia Madureira Lisboa, né?
Então, nessa primeira etapa, como nós fechamos ontem, dia 19, né? Então, essas são as pessoas que estão nessa primeira etapa. Nós recebemos algumas doações que não consta aqui, né? Que vai já começar a fazer parte da segunda lista, né? São 30 parcelas e você pode contribuir realmente a qualquer momento aí e nós vamos somando. Nestas doações, o objetivo da Sinagoga Beninoa Regional Bauru é uma mensalidade de R$600 na sua ajuda, né, para a construção da nova sede do Beit Chabad de Brooklyn com o nosso Rav Yaakov Geranstadt, certo? Então, a nossa mensalidade é de R$600. Nessa primeira etapa, né, com o amor apaixonado de cada um daqueles aqui mencionados, né, por amor a Hashem e a sua causa, né, foi arrecadado R$1.850, certo? Então, o que acontece? Então, nós temos aqui 3 parcelas inteiras, 3 parcelas de R$600. Então, vai ficar um saldo de R$50, que vai somar com as demais doações que vão chegando, né, a partir de hoje até o dia 19 de outubro, ok? Então, nós encaminhamos para a sinagoga sede, né, o valor de R$1.800 correspondente a 3 parcelas, certo? Então, os amados aqui, né, estão contribuindo com 3 parcelas no único envio que nós estamos enviando para lá, né? Ainda temos 27 pela frente, então temos bastante oportunidades aí de juntos nós estarmos atingindo o objetivo. Obviamente, à medida que a arrecadação ultrapasse, né, os R$600 ou R$1.200, de acordo com o valor igual que nós tivemos, valor de 3 parcelas, nós vamos enviando tudo ao mesmo tempo, ok? Então, com a graça de Hashem e o amor dos amados pela causa, né, vamos terminar rapidamente as 30 parcelas de colaboração, né, para a nova sede do Beit Chabad Brooklyn, ok? Solicitamos aos amados que nos enviem o comprovante, né? Os amados aí peguem o nosso zap, né? Enviem o comprovante para a gente, né? E ao enviar o comprovante, coloca lá Sedaká para a nova sede do Beit Chabad Brooklyn, né? Para a gente poder realmente colocar na planilha e assim, né, no dia 20 de outubro estaremos enviando a segunda remessa, seja de 1, 2, 3 ou mais parcelas, estaremos enviando, né? Estas pessoas aqui mencionadas, nós vamos encaminhar a planilha, ok? Então, nós vamos encaminhar a planilha para que vocês vejam aí as arrecadações, o valor correspondente de cada doação e o valor total, e vamos enviar o comprovante do Pix que foi enviado à sede, né, administrativa para a construção da nova sede Beit Chabad. Então nós estaremos enviando a planilha e o comprovante do Pix para os amados aí, ok? Então, essa daí é a nossa rápida explanação e prestação de contas, por assim dizer, e depois estaremos, né, materialmente ou fisicamente enviando a planilha e o comprovante do Pix, ok? Baruch Hashem. O grande hino de Elul até o final de Sukkot é o Salmo 27, né? E nós lançamos um desafio, né, aos amados aqui na Sinagoga Beninoa Regional Bauru e também lançamos aos amados aí de forma virtual. No hebraico transliterado, né, nós lançamos o desafio. Você precisa encontrar 13 menção do nome de Hashem, Adô-Nai, ok? Então, por que isso? Porque os nossos mestres falam que o Salmo 27, ele tem conexão com os 13 atributos da misericórdia de Hashem, que está lá em Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7, ok? Então, dessa forma aí,
você tem os 13 atributos de misericórdia. Então, o Salmo 27, nós temos essa conexão com os 13 atributos de misericórdia de Hashem, né? Êxodo 34, versos 6 e 7. E também nós temos aí a mensagem, né, para realmente alimentar, fortalecer a nossa esperança e confiança em Hashem para a revelação de Mashiach, que ela aconteça a qualquer momento mesmo agora, amém, amém, ok? Então, né, nós temos estas conexões. Então procure, se você tiver o livro de Salmo, por exemplo, né, você tem o hebraico originalmente falando, e tem o transliterado e a tradução, né? Quem ainda não tem o livro de Salmos, né, você pode adquirir através da nossa plataforma Benei Noah Brasil, né, e também pela sefer.com.br, né, que também tem esses salmos para que você possa adquirir. E aí você encontra no livro de Salmos o hebraico original, né, as letras hebraicas em si, o transliterado e a tradução. No transliterado você pode achar os 13 nomes divinos, né, que estão aí no Salmo, que é uma conexão com os 13 atributos de Hashem, ok? Então, isso daí é muito bom. A partir de segunda-feira, né, a Sinagoga Benei Noah Regional Bauru, ela vai ter, né, o nosso amado emissário Emerson Felipe da Silva, ele adquiriu no momento, né, 10 unidades do livro Desvendar, né, da Associação Judaísmo em Ação, né, do Rav Dor Leão Attar, e esse livro Desvendar, né, relata a história do ex-pastor Eli Santos, por que saí do cristianismo e abracei o judaísmo. Então aqui é o ex-pastor, né, Eli Santos, ele traz realmente aqui a sua experiência, porque deixou o cristianismo e abraçou o judaísmo. Então aqui ele traz a sua experiência e as contradições que ele encontrou, né, com referência ao chamado Novo Testamento e aquilo que está tanto na Torá como no Tanar, né, conhecido no mundo como o Antigo Testamento, ok? Então, essa é a questão. Esse livro é muito importante que você tenha, para que você possa alimentar a sua sustentação, né, das contradições que estão aí no livro chamado Novo Testamento, que realmente tem mais de 10 mil contradições entre si, né, no chamado livro Novo Testamento, e essas contradições, elas são realmente aberrações contra a Torá e contra o próprio Tanar, né? Então, para que a palavra ela seja real e verdadeira, ela precisa estar em sintonia, em harmonia com a Torá ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? De forma simples para entender, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, esse livro é muito importante para aqueles que querem conhecer a verdade e realmente serem livres para servir verdadeiramente o único e verdadeiro Deus. O único Criador, o único Redentor e o único Salvador, né? Então, se você não tem esse livro, é bom você adquirir, Desvendar, certo? Vai tirar muitas dúvidas de quem ainda está em dúvida ou de quem está procurando a verdade, ok? Então, a nossa Sinagoga Benei Noah Regional Bauru, com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, né, a partir de segunda-feira, terá a posse das 10 unidades no começo, né, das 10 unidades do livro Desvendar, que estará aí para ser adquirido, né? Não vamos dar de presente. Sabe por que não vamos dar de presente? Porque a pessoa ela precisa ter mérito, ela precisa comprar, ela precisa enfiar a mão no bolso, tirar jacaré, escorpião, cobra, etc. e tal, do bolso e começar a aplicar na literatura saudável, que liberta verdadeiramente o ser humano para ser livre, para servir o único e verdadeiro Deus. Entendeu? Então, não vamos dar de presente para ninguém. Custa dinheiro, tem que pagar.
entendeu? Você precisa ter um mérito, né, de enfiar a mão no bolso. Quanto que é? É X, pá! Se for enviar pelo correio, mais o frete, tanto. E você realmente falar, não, eu quero. E você enfia a mão no bolso e compra lá. Só de você fazer isso, você já tem mérito. E isso, sem sombra de dúvidas, Hashem dará mais sabedoria para a pessoa poder, né, ter fundamentos para poder rebater as questões por aí afora vai. E aquele que quer descobrir a verdade, sabedoria e discernimento para poder compreender e entender essas chamadas contradições, para poder ser verdadeiramente livre e servir a Hashem. Ok? Baruch Hashem. Hoje nós queremos deixar registrado aqui o nosso Mazal Tov, né? Para duas questões. Primeiro, né? A irmã da Edna, a Genoefa, é Paglace ou Pagliace? Edna? A Genoefa é Pagliace ou Paglace? Paglace? Ah, tá bom. Que tem aqueles erros de cartório, né? Então, alguns da família tem Paglace e outros Pagliace, né? No italiano, né, seria Pagliatti, né? Então, Genoefa Pagliatti e Pagliatti, né, Paglace é Plácido, né? Então, hoje ela está completando mais uma primavera e nós queremos deixar registrado aqui, né, a Genoefa, a irmã da Edna, né, para que Hashem a abençoe poderosamente. Tem méritos aí na presença de Hashem, né? E que ele renove o seu favor, a sua bênção, proteção, saúde, vigor, né? Sucesso, e que ele prolongue a vida para ser feliz, debaixo da graça do Todo Soberano, né? E o segundo Mazal Tov, ele vai exatamente para Edna e para mim. Ou seja, amanhã, dia 22 de setembro, né? Nós estaremos completando 45 anos de casamento. Eu nem sei qual 45 anos de casamento, qual que é a bodas do quilo, não sei. Se alguém sabe aí, coloca aí bodas de tal coisa, ok? Então amanhã, com a graça de Hashem, a Edna e eu estaremos completando 45 anos de casados, né? Casamento, né? Matrimônio, e mais 4 anos de namoro, são 49 anos aí, né? Que estamos aí com a graça de Hashem juntos, né? Então, né, que seja dobrada aí, que tenhamos mais 49 anos pela frente com a graça de Hashem, né, ou até os 120 anos, e possamos assim, com proteção, saúde, vigor, principalmente aí no serviço a Hashem, possamos aí estarmos sendo aí bênçãos, né, para os nossos amados Benei Noach, né? Então, o nosso desejo é que nós sejamos, né, úteis na nossa jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, no serviço a Hashem, no serviço aos Benei Noach, pela graça de Hashem. Ok? Então, Mazal Tov para essas duas questões aí. Ok? Baruch Hashem. E, obviamente, amados, né, nós contamos com as preces dos amados aí em nosso favor aí, para que nós possamos aí termos vida longa, né, no serviço a Hashem e para o serviço aos Benei Noach. Baruch Hashem. A Mari Vicentini está dizendo que é bodas de rubi. Baruch Hashem. Bodas de rubi. Baruch Hashem. Graças a ti, Hashem, chegamos às bodas de rubi. Oh, maravilha, hein? É isso daí. A nossa Parashá Kitavô, voltando, né, ao nosso tema central, nós temos aí a questão sobre a chave do sucesso ou chave para o êxito, né? Então, primeiramente nós precisamos compreender que nós temos uma missão. E essa missão que nós temos pela frente não é para satisfazer o meu eu, o meu ego. Essa missão que nós temos é para realmente servirmos a Hashem e a sua causa. Vejam bem, observem bem o Salmo 27, né? Ele nos fala:
O Eterno é a luz que me guia e a fonte de minha salvação. A quem então temerei? Ou seja, nós não temos motivos para termos medo, pavor do que quer que seja ou de quem quer que seja. Por quê? Porque o Eterno é a luz que nos guia e Ele é a fonte da nossa salvação. Ponto final. Mas para não parar dúvidas, né, o salmista ainda lhe diz: Ele, o Eterno, assegura a minha existência. O que eu haveria de recear? A partir do momento que nós tomamos consciência desta realidade e nós realmente nos lançamos à destra de Hashem, porque a destra de Hashem, a sua mão direita, significa benevolência, é Hesed, benevolência, misericórdia. Por isso que o Salmo 27 está conectado diretamente com os 13 atributos de misericórdia de Hashem. Então, a partir desse momento que nós nos deslocamos de nós mesmos, ou seja, nós paramos de olhar para o nosso umbigo, nós paramos de olhar para nós mesmos, nós deixamos realmente o nosso ego e o nosso egocentrismo fora desse dicionário. E nós focamos não no meu eu, mas nós focamos na vontade divina. E a partir do momento que nós nos focamos na vontade divina, esta palavra, esse primeiro verso do Salmo 27, ele vai se cumprir literalmente nas nossas vidas. Porque nós vamos ter a certeza que nós somos guiados, protegidos, guardados pela destra de Hashem. E aí então o que nós vamos fazer? Na nossa Parashá Kitavô, né, Deuteronômio capítulo 28, versos 7 a 69, nos fala: Moshe disse ao povo judeu: os seus inimigos atacarão você por uma direção, mas fugirão de você por 7 direções. Aí você entra no versículo 2 do Salmo 27. O que diz o verso 2 do Salmo 27? Se malévolos me atacam e me pretendem destruir, tropeçam e caem. Ainda que me cerque um exército, não se deixará abalar meu coração. E mesmo que desfechem guerra contra mim, minha fé permanecerá inabalável em Hashem. Então, se os seus inimigos atacarem você por uma direção, eles fugirão de você por 7 direções. Seja qual for o tipo de inimigo. Pode ser pessoas, pode ser adversidades que você enfrenta, que é um inimigo nosso, é um tipo de inimigo nosso, porque o intuito é nos tirar da presença divina. Uma situação complicada, difícil, no casamento, na família, no trabalho, na escola, na sociedade, com vizinho, com parentes, com amigos, etc, 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 etc. Entendeu? Então, se esses inimigos nos atacar, se esses inimigos te atacar, então eles tropeçam e caem. Por quê? Porque você está na destra de Hashem. Nesse sentido, Moshe não garantiu ao povo judeu que ele mataria os seus inimigos. Somente disse que os inimigos estariam impedidos de lhe fazer dano. A partir disso, vemos aqui que, quando o povo judeu segue as instruções da Torá, qual é o produto que gera desta ação? Exatamente a bênção divina, a proteção divina. Não apenas para si mesmo, como povo judeu, mas para o mundo inteiro. Até mesmo nossos próprios inimigos podem viver em paz e seguros em sua própria terra,
sendo impedidos de nos prejudicar de qualquer forma. Vejam bem o que nos fala o Salmo 122. Vamos lá no Salmo 122. O Salmo 122, que é um cântico de ascensão de Davi, diz: regozijei-me quando me disseram, vamos à casa do Eterno, né? Chegaram nossos pés às tuas portas, ó Jerusalém. És uma cidade edificada e coesa para unir todas as tribos do Eterno, que a ti se dirigiam como um testemunho de todo Israel, para erguer graças ao nome do Eterno. E ali foi estabelecido realmente o tribunal de justiça, certo? O trono da casa de Davi. Ou seja, o Jerusalém é o trono do rei Mashiach, o descendente da casa de Davi, que vem de Yehudá. Por isso, o justo e o verdadeiro Mashiach, quando ele se revelar, ele vai restaurar a dinastia de Davi. E não tem esse negócio de vir, morrer, ressuscitar e depois voltar daqui não sei quanto tempo. Não. O justo e verdadeiro Mashiach, no momento que ele se revela, ele estabelece o reinado de Davi. Ele restaura a dinastia de Davi. Não tem, entre aspas, uma segunda oportunidade. Ela é única oportunidade. Então, quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar, ele estará de fato cumprindo as profecias. Os pretendentes a Messias até agora não cumpriram as profecias, nenhuma delas, certo? E vai realmente trazer, como diz o Salmo 122, vai trazer todas as tribos de Israel para Jerusalém, para Jerusalém. Ou seja, a terra prometida, Eretz Israel, a terra prometida, certo, de Israel, ela retornará plenamente ao povo judeu. E quem não é judeu, que está em Eretz Israel, em Jerusalém, cada um vai pegar em paz, com amor e alegria, vai pegar a sua malinha e vai voltar para a sua pátria original. Israel e Jerusalém serão 100% judaica. É onde o povo judeu cumprirá os 613 mandamentos. E as nações que serão retificadas naqueles dias cumprirão plenamente as 7 leis universais, ou as 7 leis de Noah. Somando 613 com 7, 620, temos aí a Seret Hadibrot, os 10 ditos de Hashem, conhecido como os 10 mandamentos. O mundo viverá em perfeita harmonia e shalom. Entendeu? Então, rogai ao Eterno, continuando o Salmo 122, rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz em teus baluartes e segurança em teus palácios. Por amor a meus irmãos e companheiros, rogarei por tua paz. Por amor à casa do Eterno, nosso Deus, buscarei sempre o teu bem. Por isso que quem ama Jerusalém, ama as 12 tribos de Israel. Quem ama Jerusalém e as 12 tribos de Israel, automaticamente ama o povo judeu. E quem ama Jerusalém, Israel, Jerusalém, as tribos, o povo judeu, é amado de Hashem. Por isso diz de forma bem clara, prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Que aqui está implícito, seja de ordem espiritual, física, material ou financeira. Os que amam verdadeiramente são recompensados pelo Rei dos Reis,
também conhecido como Avinu Malkeinu, que significa nosso Pai e nosso Rei. Por que que nosso Pai vem primeiro e não o nosso Rei? Porque acima de qualquer questão, ele sempre age como Avinu, nosso Pai. O Pai de misericórdia, os 13 atributos de misericórdia de Hashem. Entendeu? Então, por isso, desta forma, de fato, quando o povo judeu agia e age desta forma, ele está trazendo não apenas bênçãos divinas para si mesmo, mas está trazendo bênçãos divinas para o mundo inteiro. E até os inimigos podem viver em paz. Veja o que está acontecendo desde o dia 7 de outubro de 2023. Israel está em guerra. Por isso é bom e constante que nós estejamos aí, entre outros salmos, né? O salmo de número 20 e o salmo de número 27, em favor de Israel, do povo judeu e das forças de defesa de Israel. Porque o inimigo, ele é cruel, traiçoeiro, é covarde, entendeu? Simplesmente isso. Então, nesse sentido, o mundo não está em paz porque Israel não está em paz. Porque Israel é ameaçado constantemente. Porque Israel é ameaçado de morte, de extinção. E olha a confusão que está no mundo. Porque Israel está em guerra. A partir do momento que for estabelecido a paz e Israel estiver vivendo mais tranquilamente, mais em paz, o mundo também estará mais tranquilo e mais em paz. A paz plena será a partir do momento da revelação do Justo Mashiach para a redenção final. Mas nada impede que haja realmente uma demonstração, né, gratuita, por assim dizer, né, dos dias de paz que nós podemos vivenciar ainda antes da revelação do Justo Mashiach. Sabedores que somos que os tempos são difíceis e serão difíceis, mas basta você olhar para a casa de Israel, as 12 tribos, o povo judeu, Jerusalém. Você vai discernindo o tempo e as estações. É só você observar. Então, por isso, de qualquer forma, amados, né, nós precisamos procurar o bem de todo mundo. Por quê? Porque o Eterno nos chama para sermos sócios na grande tarefa, na grande missão, que é transformar este mundo para ser a sua moradia. E para finalizarmos, né, a chave para o êxito, nós temos aí em Deuteronômio, capítulo 29, versos 1 a 8, né? Moshe reassegurou ao povo judeu que, apesar das ameaças proferidas, deviam confiar em sua capacidade de manter-se fiéis ao pacto com Deus e contar com a sua proteção. Então, Moshe disse ao povo judeu: vocês devem permanecer fiéis ao seu pacto com Deus, para ter êxito em tudo o que vocês fizerem. Ou seja, a palavra hebraica para êxito é taskilu. Também significa compreender. Assim, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, assim esse versículo implica que, ao cumprir os mandamentos de Deus, compreenderemos tudo o que devemos fazer. Há muitos aspectos da vida com os quais nos debatemos para determinar qual é a maneira de proceder mais positiva possível do ponto de vista espiritual. Ao vivermos em consonância com as instruções da Torá, nos tornamos sensíveis à vontade divina. Isso, por sua vez, nos ajuda a compreender como atuar de acordo com o desejo divino, a vontade de Hashem.
naquelas áreas da nossa vida que não se encontram diretamente governadas por mandamentos específicos. Ou seja, há certas áreas da nossa vida que ainda não estão sujeitas à vontade divina, onde realmente, com esse temor, né, observando os mandamentos divinos, observando as 7 leis divinas, observando a Torá, mais e mais o Eterno vai nos dando o quê? Sabedoria, inteligência, para que nós possamos olhar para nós mesmos. É muito fácil olhar para os outros e achar os defeitos. Mas diz um dos nossos sábios que quando a gente olha para os outros e começa a apontar defeitos, muitas vezes é o reflexo nosso. Nós estamos nos enxergando no próximo. Olha lá só como ele é fofoqueiro. Mas não é que ele é fofoqueiro, você nem sabe direito da vida dele, mas você é um fofoqueiro. Você está vendo os seus defeitos, um efeito espelho, entendeu? Então os nossos sábios falam que muitas vezes é exatamente isso. Mas a partir do momento que nós nos voltamos para nós mesmos, e mês de Elul é o chamado à nossa introspecção, olhar para dentro de si mesmo e procurar as nossas falhas, os nossos defeitos, o nosso pecado. Então, dentro desse aspecto, o que acontece? Dentro desse aspecto, nós nos tornamos mais sensíveis a Deus e a sua vontade. E aquilo que está em nós, que ainda precisa ser corrigido, ele vai nos dando sabedoria e discernimento para que nós possamos ir corrigindo. À medida que nós vamos nos aplicando a isto, né, então realmente o Eterno vai nos dando êxito, seja no campo espiritual, no físico, no financeiro e no material. Ele fará prosperar todos os nossos caminhos. Só que nós precisamos ter essa coragem, esta ousadia de olhar para dentro de nós mesmos, deixar o próximo no seu canto. Ele responde por ele, eu respondo por mim. É isso que nós precisamos pensar, refletir e realmente decidir. Eu preciso dar conta de mim mesmo. Então, o meu exame introspectivo é exatamente para eu estar em harmonia com Hashem, com o Eterno, e poder realmente corrigir as minhas falhas, os meus maus hábitos, para que o que é negativo seja positivo. E assim, ele nos conduz em triunfo, em êxito, em vitórias no nosso dia a dia. Portanto, a chave para o êxito, ela não está em ninguém, a não ser em você mesmo. É você que decide se você quer ter êxito ou não. Depende, sem sombra de dúvidas, da sua decisão. Ok? Que o Eterno dê graça a cada um de nós, para que nós possamos, sem sombra de dúvidas, termos êxito em todos os campos da nossa vida. Seja você um vencedor, porque o Pai das misericórdias, ele ama cada um de nós com um amor incondicional. Baruch Hashem. A Havidalah de hoje será às 18h36. É o momento de você agradecer a Hashem pelo sagrado dia do Shabat e que ele venha dispensar bênçãos para a nova semana que você terá pela frente, com a proteção divina, saúde, vigor, para estar realmente em Kitavô, quando você entrar à presença divina, e tudo aquilo que você realizar na sua vida secular, seja realmente com inteireza de coração, de alma, de força, de poderes, para que em tudo você venha trazer a presença divina. Ok? Baruch Hashem, com a graça do Eterno, né? Na próxima terça-feira estaremos aí na nossa à tarde com a Torá. Shalom, Shavuot Tov, uma semana abençoada com Hashem. Shalom, shalom.